Olá, que alegria tê-los aqui novamente. Meu nome é Roberta Renault. Seja bem-vindo se você ainda não conhece o canal da Vocação Jurídica no YouTube. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Eu sempre falo, né, que os temas são muito importantes, mas na verdade esse também deve ser priorizado. Veja bem, eu quero falar um pouquinho sobre o reconhecimento de pessoas. Eu vi recentemente algumas notícias nas mídias sociais sobre o tema, e antes de falar especificamente o posicionamento do STJ, eu gostaria de frisar para vocês, principalmente para os advogados iniciantes que ainda não estão familiarizados com a prática da advocacia, o quanto a jurisprudência é uma fonte de estudo. Mas já falei isso, inclusive, em outros vídeos aqui no canal. O que eu percebo? Muitos colegas, quando eles vão estudar a jurisprudência, eles partem simplesmente da leitura do acórdão. Partem não, eles só focam a atenção na leitura do acórdão, da ementa e por aí vai. Ou seja, ele procura entender, saber o que modificou, mas ele não vai com profundidade nas razões que levaram àquela mudança jurisprudencial, o embasamento jurídico. E também não analisam o caso em concreto que gerou aquela decisão. Isso é uma falha profunda, porque não basta o criminalista entender que houve essa mudança. Né? Houve um posicionamento diferente dos tribunais de justiça ou dos tribunais superiores. É preciso identificar a fundo esses embasamentos, porque só assim você vai conseguir saber se aquele caso em concreto que gerou aquela decisão e aquela alteração jurisprudencial se adequa ao caso do seu cliente. E mais, às vezes o entendimento adotado pelo STJ, por exemplo, ele pode ser aplicado para outras situações análogas. Né? Às vezes não é nem o mesmo tema, mas o embasamento jurídico pode ser invocado para outras situações. Então é muito importante que você se aprofunde nesse estudo. É muito fácil. Como é que você faz, né? Ao invés de ficar só lendo as matérias ou as ementas ou as notícias de Instagram, de YouTube, Facebook, vai até a notícia, a fonte original. Então, se, por exemplo, é um posicionamento do STJ, entra no site do STJ, procura saber onde foi gerada aquela decisão. É através de um habeas corpus, de uma apelação criminal, o número do processo. E aí você faz essa pesquisa jurisprudencial junto à fonte de origem e procura o quê? Fazer uma leitura aprofundada do voto do relator, dos demais julgadores e busca informações sobre o caso em concreto. Aí sim, depois que você fizer essa leitura completa, você vai ter um profundo conhecimento da matéria e poderá utilizar na prática em prol do seu cliente. Bom, mas tecidas essas considerações, hoje eu quero falar sobre o reconhecimento de pessoas. E vocês sabem que o procedimento, ou seja, as regras que definem como esse procedimento, como o reconhecimento de pessoas deve ocorrer, essas regras estão previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. O grande problema é que os tribunais superiores vinham entendendo que essas regras deveriam ser encaradas como uma mera orientação do legislador. Ou seja, caso a autoridade que preside o reconhecimento de pessoas não cumprir fielmente todos os incisos do artigo 226, ela incorreu em mera irregularidade. Não anularia esse reconhecimento. Isso vinha, lamentavelmente, sendo adotado há um tempo atrás. Mas já em 2020, eu já vi alguns posicionamentos mais concretos dizendo que o artigo 226 deixa de ser considerado pelos tribunais superiores como uma mera irregularidade e passa a ser considerado como algo que enseja nulidade, ou seja, a autoridade fica presa à fiel observância do procedimento. E mais, é preciso também que hajam indícios, se a gente estiver falando, por exemplo, da fase de inquérito policial, indícios que comprovem ou que demonstrem ou que indiquem, né, que aquela pessoa realmente pode ser o autor de determinado crime.
Então, isso é muito importante que fique na sua memória, que você não se esqueça. Mas vamos entrar com maior profundidade, como eu sugeri logo no início do vídeo. O que será que fez o STJ entender dessa forma? Eu acho que, primeiro, a gente nunca deve esquecer de uma frase: forma é garantia. Essa frase não é minha, ela vem de um mestre, uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Quem é meu aluno, quem já assistiu meus vídeos já sabe, é o Aury Lopes Júnior, né? Ele é um mestre em direito processual penal e ele diz com muita sapiência que por trás de um procedimento em matéria penal estão protegidos, estão assegurados direitos e garantias dos nossos clientes. E esses direitos e garantias têm previsão também constitucional. Então, não é uma mera orientação. Todo e qualquer procedimento deve ser seguido à risca sob pena de nulidade, porque estaria, em tese, violando direitos e garantias constitucionais. Então, eu acho que esse é o principal embasamento e que a gente nunca pode esquecer na nossa vida profissional. O segundo embasamento do STJ é a questão da memória falha. Ou seja, uma vítima que vai até uma delegacia ou uma testemunha qualquer para reconhecer o autor de um crime, ela pode estar contaminada por falsas memórias. Seja porque já se passou muito tempo da prática delitiva, seja porque ela está emocionalmente envolvida, seja porque a descrição física daquele suposto autor do delito é muito semelhante à de outras pessoas, né? Então, é uma pessoa que tem características muito comuns aqui no Brasil. Então, ela acaba se confundindo com outro que tenha características similares. Agora, tem uma outra questão que é muito grave, está enraizada no Brasil, infelizmente, que é: a gente sabe que, infelizmente, de boa fé ou má fé, autoridades e outras, não estou falando só dos policiais, não, eles acabam mostrando, por exemplo, fotografias do suposto autor do delito, mas já sugerindo que aquela pessoa é a responsável, né? Isso acontece muito com a autoridade exibe a fotografia, mas antes ela faz todo um enredo. Ela diz que está fazendo uma investigação muito severa e que tem indícios muito fortes de que o fulano de tal é o autor, por exemplo, de um roubo. E isso vai sendo embutido aonde? Na cabeça da vítima, na cabeça da testemunha. Então, na hora que ela reconhece, ela, na verdade, está partindo da sugestão policial. Isso é grave. Então, todos esses problemas, eles são cotidianos, eles existem na nossa realidade, né? E por conta disso é que o STJ, ele passa a dar uma maior relevância, acho que isso já deveria vir antes, né? Mas passa a dar um contorno, um foco maior ao respeito fiel do procedimento e da existência de outros indícios que também comprovem que aquela pessoa possa ser o autor do crime. Então, a gente vai agora partir para a leitura, né, do artigo 226 do Código de Processo Penal, para vocês entenderem a importância desse artigo. Talvez você não tenha ainda lido, né, seja um advogado iniciante, e o meu objetivo aqui é sempre contribuir para a sua advocacia. Vamos lá. Inciso 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Então, muito antes de exibir qualquer foto, de colocar a pessoa com outras pessoas que tenham as mesmas características que ela, a vítima tem que fazer uma descrição para a autoridade que está presidindo, né, esse reconhecimento, sem nenhuma sugestão. Tá? Então, a autoridade deve agir de forma imparcial e pedir os traços característicos do autor do roubo ou de qualquer outro crime. Muito bem, depois dessa descrição, aí é que é passado a segunda fase, que está no inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender
será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, o que é dito aqui? O suposto autor do roubo, por exemplo, ele é colocado com outras pessoas com as mesmas características e a vítima deve apontar quem é o autor do crime, quem ela viu praticando o ato. É assim que deve ocorrer. Esse é o inciso 2. E diz aqui, se possível, alguns policiais, lamentavelmente, têm utilizado esse se possível para fazer esse reconhecimento presencial apenas entre o suposto autor do fato e a vítima ou a testemunha. Ou seja, pessoas com características semelhantes, né, não são colocadas no cenário. Isso vem acontecendo e eles dizem que não foi possível porque não tinham outras pessoas com as mesmas características. Nem sempre isso é verdade, né? Aliás, a gente sabe que há a sugestão, como eu falei no início do vídeo, e muito antes da descrição da vítima, das características do autor daquele crime, eles exibem já fotografias e falam das investigações que eles estão presidindo. Então, é completamente deturpado. E o que eu sugiro você a fazer? Se você foi constituído logo no início da investigação, ou então no dia do flagrante, né? Às vezes você está, a família do preso consegue entrar em contato com você, o próprio preso, vá até o local, participe dos procedimentos inquisitoriais, veja o reconhecimento, como ele está sendo feito, para justamente o quê? Priorizar que a forma seja respeitada. Exatamente como a Mauri sempre fala. Forma é garantia, tá bom? Muito bem. E o inciso 4, ele fala, na verdade, sobre a lavra... O inciso 3 é quando a vítima ou a testemunha se sentir, né, constrangida, ela pode fazer o reconhecimento, mas sem que o suposto autor do crime a veja. É basicamente isso. Então, vamos falar do inciso 4, que é o mais importante aqui também. Não basta esse ato, é preciso que ele seja formalizado através de um termo. E esse termo, né, esse auto pormenorizado, ele deve ser subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais, exatamente como flagrante. A pessoa ela é presa cometendo um determinado delito. O policial viu que ela estava praticando, estava passando pela rua, prende, prisão, captura. Ela é levada até o local onde vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante. O que é o auto de prisão em flagrante? A formalização da prisão-captura. Ali vai conter tudo o que aconteceu, vai ser ouvida a testemunha, as testemunhas, o condutor, enfim, né? E até mesmo a pessoa que foi presa terá a oportunidade de prestar declarações através de um interrogatório. Então, é a formalização da prisão-captura. E aqui no reconhecimento também. Tudo que foi feito nesse reconhecimento é formalizado por escrito num auto que deve constar no processo, tá bom? Se não tiver esse auto, com todas as indicações trazidas pelo inciso 4 do artigo 226, é nulo também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O intuito aqui foi chamar a atenção para vocês, uma série de aspectos. Espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem colocar aqui nos comentários. Por favor, se curtiram, né, o vídeo, clica aqui no curtir. Isso vai fazer com que o canal ele cresça cada vez mais. E se também puderem fazer comentários sobre futuros temas de vídeos, coloquem aqui para mim. Um forte e carinhoso abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, beijo muito grande. Tchau!